estou procurando meu fundo de tela. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Edmilson Barbosa do Prado. Sou coordenador do Polo AESABESP MT. É com muita satisfação que realizamos mais um evento do Momentos de Tecnologia. O formato online segue sendo um sucesso de participação, abordando sempre os temas mais importantes referentes ao saneamento, meio ambiente e inovação, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade. É uma das muitas iniciativas da AESABESP, dando continuidade às suas atividades de compartilhamento de conhecimento e excelência técnica. Para você que está nos assistindo, no chat desse webinar vai aparecer um convite para responder à pesquisa sobre o evento. Sua opinião é muito importante para nós da ESABESP. Estamos mais uma vez aqui com a empresa Ingeper Ambiental e Perfurações, que traz a palestra Redução de sais e metais em águas e fluentes, com Lorena Zapata, diretora de novos negócios da Ingeper Ambiental. Robson Almeida, consultor em eletrodiálise reversa para tratamento e dessalinização de águas na Ingeper. Informo que o Michel Merli, consultor técnico, teve um programa particular e não vai poder estar presente. Tá? Vamos conhecer mais um pouco sobre os nossos palestrantes. Lorena Zapata é diretora de novos negócios na Ingeper Ambiental. Possui certificação em sustentabilidade pela University of Cambridge e traz em sua bagagem mais de 19 anos atuando na área de marketing, gestão estratégica e interface comercial, bem como a implantação da tecnologia de eletrodiálise reversa no Brasil. Robson Almeida é mestre em engenharia de materiais e nanotecnologia, bacharel em química e engenharia de produção, tem grande experiência na área de química, com ênfase em grafeno e derivados. Atualmente atua como químico em eletrodiálise reversa para tratamento e dessalinização de águas na Ingeper. Nesse momento, passo a palavra a Lorena Zapata. Lorena, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Edmilson. Já posso compartilhar a tela aqui da Andamento? Sim, por favor, fique à vontade. Tá certo. Então, bom dia a todos. É uma satisfação aqui estar de novo com vocês, aqui nesse momento junto à Sabesp. E eu vou compartilhar aqui a minha tela para passar a apresentação para vocês e a gente está à disposição aqui para ir batendo papo. Bom, vamos lá. Nós somos uma empresa familiar com mais de 40 anos de atuação. Começamos as nossas atividades em 76 com perfuração. Então, a gente está falando aí em mais de 40 anos de atuação a nível nacional e também América Latina em perfuração. Em 99, a gente faz a importação da tecnologia de eletrodiálise reversa. Estamos falando aí também mais de 20 anos em estudos e aplicações da tecnologia no Brasil. Em 2014, a gente faz fusão das duas frentes de atuação e tem então aí a Ingeper Ambiental, onde eu sou uma das sócias da empresa. E em 2023, a gente lançou agora na FENASAN o nosso protótipo do EDR Nano, é um equipamento com cunho socioambiental. Aqui, como princípio, né, a gente proporcionar qualidade de vida através do acesso à água e tratar com igual prioridade o seu reuso e o seu consumo consciente. Bom, aqui são alguns dos clientes dessa jornada, não são todos ainda, e o que a gente sempre fica nos perguntando é como a gente consegue ajudar
o setor de saneamento e os nossos clientes, né, o setor industrial, a potencializar os seus resultados, né, reduzindo os ambientais, reduzindo os impactos ambientais hídricos. Nós somos uma empresa afiliada ao Pacto Global da ONU, ao Movimento Mais Água, agora recentemente. Eu tive a oportunidade do ano passado estar no encontro, na Convenção Mundial de Águas da ONU em Nova York, e por mais que aqui nós vamos falar de resultados, CAPEX e OPEX e investimento, eu queria só lembrar a todos os colegas aí de setor de que nós temos a grande oportunidade e o orgulho de, no nosso dia a dia, na verdade, estar lidando com vida, né? Então, é isso que nos move aqui. A gente tem um lema interno que é Juntos Jorramos Vida. Então, só a gente lembrar que por trás de todos os números existe uma sede, existe uma pessoa requerendo qualidade de vida, né? E aí a gente traz o conceito de sermos únicos na execução de gestão hídrica 360 graus, e o que isso significa, né? Nós conseguimos unir os nossos pilares de atuação, no caso, captação hídrica através de perfuração, a parte de manutenção de poços e também monitoramento de poços, e somos fabricantes do equipamento de eletrodiálise reversa, que é o que nós vamos, acho que, nos aprofundar hoje, né? E aí o que a gente acredita que é muito melhor você gerenciar a informação do que gerenciar fornecedores. Então, hoje a gente consegue desenvolver projetos 360 graus, e muito mais do que desenvolver projetos, é que nós somos os executores desses projetos. Então, quando a gente fala de perfuração, nós estamos falando de ter equipe há mais de 30 anos, know-how há mais de 40 anos em perfurações, com sondas próprias, com equipe própria, né? Quando a gente fala na parte de monitoramento, nós também temos o software que fazemos a instalação de todo o equipamento de telemetria e somos fabricantes, então, da eletrodiálise. Então, a gente consegue efetivamente executar com a nossa própria equipe, com a nossa própria expertise, os projetos nessas frentes de atuação. Então, rapidamente aqui na parte de perfuração. Acredito que muito de vocês já viu essa cena. Como eu disse, somos uma empresa familiar, então posso dizer que essa sonda é uma das minhas irmãs mais velhas aqui. E se você não se deparou com um poço jorrante, a dica é sai correndo, porque molha longe essa história aí, viu? Bom, a gente tem aqui são alguns dos nossos equipamentos, então nós temos sonda com capacidade de perfuração até 2.500 metros de profundidade. A outra sonda é a primeira sonda autotransportável do Brasil, onde nós participamos do desenvolvimento da sonda, com também capacidade de perfuração até 1.000 metros. Alguns cases, rapidamente, que podem ser interessantes para vocês. Somos responsáveis pelo poço artesiano mais profundo da América Latina, voltado a saneamento, com 1.650 metros de profundidade, e essa perfuração foi executada em Fernandópolis. Um outro case para trazer para vocês é que no ano de 2022 houve um dos maiores projetos de abastecimento do governo do estado de São Paulo. Houve a licitação a perfuração de 140 poços em todo o estado, e o consórcio que nós montamos foi responsável por 104 dos 140. Nós tínhamos o objetivo de entregar as perfurações em 1 ano, e nós as entregamos em 8 meses. E aqui a gente traz como grande princípio seguir as normas da BNT e tratar com muita prioridade, com muita importância, toda a parte de engenharia que envolve a perfuração. E nisso a gente está falando também a questão do selo sanitário, né? Então, como que a gente conseguiu antecipar em quase 4 meses a entrega aí de 104 poços, muito voltado à linha de produção que nós criamos. Então, a gente tinha uma sonda para começar a fazer toda a parte de selo sanitário e que todas as normas fossem cumpridas, no sentido de espera de pega de cimento, de ter certeza de que a vedação estava feita. Depois a gente veio com outra batelada de sonda fazendo a perfuração e uma terceira fazendo a instalação do equipamento e teste de vazio. Equipamento de bombeamento, no caso, né? Na parte de manutenção e monitoramento, a gente tem aqui sempre a premissa de incentivar as manutenções preventivas.
Como case de sucesso também temos diversas manutenções aqui por volta de 1.600 metros de profundidade. Bom, e a gente sabe, né, que você fazendo uma manutenção preventiva, você acaba reduzindo os custos operacionais e possíveis paralisações que isso pode trazer, evitamos desgaste do equipamento de bombeamento e também a perda precoce do poço, né? Então, a gente está falando em ter uma perfuração com maior vida útil, uma redução de custos, redução de imprevistos, possível aumento de vazão, análise e avaliação da qualidade de água, filmagem, hidrojateamento, escovação, e também garantir para vocês uma informação aí que vocês consigam consultar posteriormente, né, com o relatório final detalhado. Nesse momento de manutenção, é muito comum também a gente já fazer a parte de instalação de monitoramento hídrico. A gente está falando num software onde você pode ter acesso 24 horas com alertas de anomalias. Você pode definir os perfis de quem vai acessar e o que vai ver. E quando a gente fala de monitoramento hídrico, a gente não está falando em apenas perfuração, de ter o monitoramento no poço, né? Mas também em reservatórios, em redes de distribuição, tudo isso pode ser aferido, né? E também garantindo relatórios diários, mensais e anuais, para que você possa ter aí uma informação a longo prazo, né? Aqui são algumas das telas que a gente tem no nosso painel de monitoramento, então você consegue ver no mapa geográfico aqui onde estão as instalações exatamente. Aqui algumas telas de dashboard, que a gente também pode configurar conforme a necessidade o que quer ser acompanhado. Então, você pode acompanhar nível do poço, condutividade, de repente já pôr aí uma dosadora de cloro e acompanhando isso, turbidez, status da bomba, pressão, pH, reservatório, corrente, tensão, enfim, hidrômetro, né? E diversos sensores que vocês gostarem, tiverem interesse em monitorar, a gente consegue colocar hoje em dia tudo isso online. E um dos diferenciais quando a gente fala de sermos executores é que você não precisa, nesse caso, contratar uma empresa para que faça a instalação dos equipamentos de monitoramento e uma outra empresa que tenha o software, né? No caso aqui, a gente já está oferecendo esse pacote completo, inclusive já fazer algum tipo de manutenção no poço nesse momento, né? Mais alguns relatórios que a gente consegue entregar. E vamos entrar no foco do que a gente quer conversar hoje, que é sobre tratamento e reuso. O primeiro passo, nosso amigo Michel, nosso companheiro aí de jornada, não está presente com a gente hoje. Vamos sentir a falta dele aqui, mas eu acho que a grande questão sempre de quando a gente vai falar de pilares e rotas do que a gente quer fazer dentro do projeto, a gente primeiro definir qual é a qualidade, qual vai ser a utilização da água, do efluente nesse projeto, né? Qual a qualidade da água bruta, então a gente precisa muito entender qual é essa qualidade para que a gente saiba a rota do que a gente tem aqui configurar de processos e equipamentos e quais tecnologias a gente pode aplicar. Então, nós somos fabricantes de eletrodiálise, mas nada impede de que a gente traga diversas outras tecnologias associadas à eletrodiálise para que a gente atinja o objetivo final, né? A gente está falando de eletrodiálise, ela é um processo avançado, então, com certeza, antes dessa etapa, a gente tenha que fazer algumas adequações de alimentação do equipamento. Bom, então vamos só trazer aqui a questão de alguns desenvolvimentos de projeto. A gente tem aqui algumas revistas onde a gente fala com os principais players do mercado sobre o assunto, depois vocês conseguem ler um pouquinho das matérias, e nós temos 3 certificações que eu gosto sempre de apresentar aqui. A primeira delas é uma certificação da própria Sabesp, no estação NAET do Parque Novo Mundo, onde aprova a performance da eletrodiálise para esse tratamento. Uma outra certificação do governo federal, onde lá em Campina Grande, na Paraíba, existe um centro de estudos de tecnologias de dessalinização do mundo todo, e nós somos a empresa que fez a inauguração desse centro e temos também o atestado do governo quanto à eficiência do equipamento. E um terceiro é que fomos os desenvolvedores do projeto da eletrodiálise na Petrobras, junto ao Centro, a todo o seu corpo de pesquisa, né, na empregabilidade da eletrodiálise para otimização do processo, da otimização
utilização da água, né, nas refinarias, do consumo de água nas refinarias. Então, estávamos presentes nesse momento aqui, e hoje a eletrodiálise é implantada nas refinarias a partir das performances comprovadas no nosso projeto com os nossos equipamentos. Falando um pouquinho sobre a eletrodiálise reversa, suas aplicações. Estamos falando de água, então bora se hidratar um pouco, né? Bom, a eletrodiálise, ela tem o objetivo de reduções e condutividade, de reduções de sais e condutividade. Nós somos os únicos fabricantes nacionais desse equipamento. Nós temos o certificado de exclusividade da BIMAC. E temos também a patente da fabricação de membranas e espaçadores próprios, junto com uma Universidade do Sul. Hoje, o nosso equipamento ele é 90% nacionalizado. O único item que a gente ainda importa são as membranas, por uma questão de escala e por uma questão de custo Brasil. Hoje, ainda, pelos custos que nós temos, não compensa nem eu ligar todos os equipamentos que a gente tem aqui para fabricar. Então, ainda esse é um ponto que a gente importa, apesar de termos todo o know-how e todo o conhecimento para que a gente possa fabricar as nossas próprias membranas. Algumas aplicações, então, quando a gente está falando de água, a gente pode utilizar a eletrodiálise para adequação de água para abastecimento, abrandamento de água para processo produtivo, adequação de águas para hidrantes e dessalinização de água salobra e água do mar. No caso de efluente, a gente fala aqui de adequação de efluentes para reuso em processo industrial, muitas vezes é voltado para caldeiras e torres de resfriamento. Otimização da recuperação do rejeito da osmose. Então, na verdade, a combinação, a eletrodiálise não precisa ser um substituto da osmose. A gente pode pensar na eletrodiálise como uma tecnologia que ela se associa da osmose de duas formas. Ou a gente pode pôr antes da osmose, para que ela receba uma água mais branda, mais linear, e aumente a vida útil das membranas, reduza a necessidade de produtos químicos no processo dela, né? Ou você pode colocar a eletrodiálise para otimizar o concentrado da osmose. Então, são duas possibilidades da gente casar as tecnologias aí, e não necessariamente precisamos ser concorrentes. Remoção de metais de contaminantes, e também existem setores que têm interesse na eletrodiálise visando o concentrado, então gerar uma economia circular aí, no caso da galvanoplastia, por exemplo, na recuperação de sais de banho. Bom, e antes de chegar aí no momento, né, no que a eletrodiálise entrega de água final, né, no final do processo de produto, a gente também pode utilizar, em alguns momentos antecedentes até a eletrodiálise, a água para irrigação ou também uso em área comum. Deixa só eu trazer uma curiosidade aqui para vocês, o porquê que uma empresa que ela tem o seu início, a sua essência como perfuradora, resolveu importar uma tecnologia há mais de 30 anos atrás, né? 20 e poucos anos, quase 30 anos atrás. O primeiro sentimento que tínhamos era que, primeiro, nem se falava em reuso de águas no Brasil, né? Então, a gente trazia um assunto novo dentro de oportunidades novas, né? Entre eletrodiálise, osmose, enfim. E aí, a gente via que quando tinha instalação da osmose, muitas vezes a gente tinha perda de 20%, 30%, até 40%, isso, né, lá na origem da história toda, na boca do poço. Então, nós, enquanto perfuradores, achávamos assim que não fazia muito sentido você ir lá, ter todo o trabalho, fazer uma perfuração, entregar uma vazão e boa parte dela já ser perdida logo de cara, né? Uma outra questão é que tínhamos já o conhecimento, na época, de mais de 2.000 poços tamponados em toda a região nordeste brasileira por questão de água salobra. Então, já avisávamos essa oportunidade. E hoje esse número passa aí de quase que 10.000 poços também tamponados por essa situação, né? Então, essa é só uma curiosidade que eu trouxe para vocês, do que nos moveu aí há mais de 20 anos atrás para trazer a tecnologia.
Hoje nós temos algumas linhas de produto. Esse é o nosso EDR HDX Plus. Ele é voltado para tratamento de águas efluentes. Esses são os nossos equipamentos de maior vazão. Então, o Plus, a gente está falando que ele é voltado para vazões de módulos, né, de 2 metros cúbicos hora, 5 metros cúbicos hora e 10 metros cúbicos hora. Depois nós temos os equipamentos de EDR HDX Max, também para tratamento de águas efluentes, e aí módulos de 30 e 50 metros cúbicos hora. E depois temos o EDR HDX Nano, que é o que eu pontuei para vocês um pouquinho ali atrás, que foi o protótipo apresentado na FENASAN. Esse é um equipamento com modelo plug and play, e o objetivo dele aqui são módulos de 150 litros, tá? Então, é uma menor vazão. E aí, entrando um pouquinho na apresentação da tecnologia da eletrodiálise reversa, né? Então, nós temos aqui algumas situações. A primeira delas é o princípio da eletrodiálise, tá, gente? Então, eu vou sempre fazer aqui um comparativo com a osmose, no sentido de que eu consiga ser mais didática, porque a tecnologia mais difundida, né, geralmente mais conhecida é a osmose, então apenas para a gente ter uma questão de referência, né? Então, a eletrodiálise, ela começa com um princípio que nós estamos falando, um princípio de eletroquímica. Ela não parte do mesmo princípio da osmose, que é uma filtração, né? Então, nós temos um princípio eletroquímico aqui. Para vocês entenderem, a gente tem aqui uma pilha de membranas, então o equipamento de eletrodiálise ele é formado por uma fonte, um painel de acionamento, uma fonte, uma estrutura hidráulica e um stack de membranas, tá? As membranas estão abertas aqui, esse stack funciona como uma bateria invertida, então eu emprego a energia, e aí eu tenho aqui o cátodo e o anodo, e quando eu emprego a energia, bom, aqui membranas catiônicas, separadores e membranas aniônicas, então é um sanduíche de membranas catiônicas, separadores e membranas aniônicas. Quando eu emprego a energia, eu tenho a água, ela vai passando por essas membranas, ela não precisa vencer nenhuma barreira filtrante como é na osmose, então a água vai passando pelas membranas e ocorre aí com relação à energia a dissociação iônica, tá? Então aí eu tenho um canal de produto desmineralizado e um outro canal concentrado. Como por eu não ter uma barreira para vencer, como acontece na osmose, né, no processo de filtração, eu não tenho a necessidade de bombas de alta pressão e toda a complexidade operacional que isso traz, né? Então, eu estou falando, gente, em um projeto com baixo consumo energético. Eu acho que esse já é um dos grandes diferenciais que eu posso trazer aqui para vocês. Nós estamos falando de bombas até, no máximo, 2, 3 bar de pressão para os equipamentos maiores, tá? Então, eu falo mais ou menos aí em 0,07 kWh por quilo de sal removido. Uma outra questão é que a eletrodiálise a gente trabalha com taxa de recuperação de até 95%, então eu parto de 5% de rejeito na eletrodiálise. Óbvio que esses dados que eu estou trazendo, gente, vocês, né, talvez melhor do que eu, sabe que cada água, cada efluente tem o seu comportamento, então aqui da mesma forma, aqui são dados gerais que a gente tem do nosso histórico, mas eu tenho variação dessa performance conforme cada composição, tá? E, então, eu tenho a partir de 5% de rejeito, então 95% de recuperação do volume, tá? Tratado. E quando a gente fala em recuperação de sais, em remoção de sais, desculpa, a gente fala, e aqui a gente pôs 97,5%, mas chegamos a casos já de reduzir até 99% da condutividade, tá? Deixa eu ver o que mais preciso falar. Bom, a eletrodiálise, ela tem a reversão automática, então, conforme o equipamento, ele percebe que já está tendo algum tipo de perda de eficiência, ele já faz a sua reversão e já faz a sua retrolavagem, né? Então, isso já acontece de forma automática. Isso leva com que você não tenha um investimento, não precise utilizar produtos anti-incrustantes. O que a gente precisa fazer é um choque químico aí, às vezes de 1 a 3 meses, vai depender do projeto, com ácido clorídrico. Então, a eletrodiálise, ela acaba tendo um concentrado que ele é apenas um concentrado de sais. Eu não tenho mudança da característica da água, do efluente que passa pelo equipamento,
por necessidade de usar produtos químicos constantes ou anti-incrustantes, tá? A gente está falando de membranas de alta durabilidade. Ele é um equipamento aberto, então, se houver qualquer tipo de incrustação, sei lá, houve algum descontrole, vamos supor que eu estou colocando equipamento numa ET, houve algum tipo de descontrole, não tinha automações em linha que pudesse fazer uma parada ou rotas, enfim, definidas que pudesse fazer uma parada e passou coisa que não devia no equipamento. A gente pode abrir o equipamento, esse stack de membranas ele pode ser aberto e a gente faz uma lavagem física nessas membranas, empilha de novo e coloca o equipamento para funcionar. Para vocês terem uma ideia, eu tenho o equipamento em funcionamento há mais de 2 anos em ET fármaco e sem troca das membranas, e eu tenho equipamento, já cheguei a ter equipamento funcionando 7 anos em águas sem troca de membranas, tá? Então a gente está falando de membranas de alta durabilidade. O equipamento ele pode ter alto nível de automação, então a cada projeto a gente configura o nosso equipamento a cada projeto, e aí a gente chega ao nível de automação que o cliente desejar. Deixa eu ver o que mais está faltando, deixa eu passar aqui um pouquinho das vantagens. Então, já falei para vocês da durabilidade, do consumo, retrolavagem. Então, aqui a gente está falando também de baixo OPEX, porque uma vez que o equipamento ele tem toda a parte de telemetria, né, de acionamento remoto, baixo consumo de energia, baixa necessidade aí de produtos químicos, a gente acaba tendo um OPEX muito competitivo, muito interessante na eletrodiálise reversa, tá? Já falei do rejeito de baixo impacto ambiental. Bom, é um sistema aberto e robusto, de alta durabilidade, como eu comentei com vocês, então não existe essa questão de limpeza frequente das membranas, né, porque o próprio equipamento já faz isso, e um equipamento fácil, com acionamento de telemetria, preparado, enfim, por uma necessidade, inclusive, de indústria 4.0. A gente aqui realmente acredita que é muito melhor você gerenciar informações ao invés de ter que gerenciar aí diversos fornecedores. Aqui a gente traz alguns comparativos, tá? Entre eletrodiálise reversa, osmose e resina de troca iônica. Então, sobre a alimentação do equipamento, né? Então, a gente tem aqui uma tolerância de sólidos totais dissolvidos de 50 a 50 mil miligramas por litro. Turbidez, a gente chega a um pico de 15 NTUs. Então, ele acaba, para vocês verem a questão da robustez do equipamento, DQO até 50 miligramas por litro, DBO até 20 miligramas por litro, óleos e graxas também tem uma certa tolerância aí de 2 miligramas por litro, tá? A bomba, como a gente pontuou, são bombas de baixa pressão, então na eletrodiálise a gente está falando aí de 2 bar, 2, 3 bar de pressão na bomba. Custo energético. Então, o que é isso aqui, gente? A gente pegou um projeto X e que a gente sabia a performance dele nas 3 tecnologias, um projeto de 30 metros cúbicos hora, e nós chegamos nos seguintes investimentos. Então, em torno de R$8.000 ano, com uma bomba em custo energético, consumo energético, num projeto com eletrodiálise reversa. Na osmose, o mesmo projeto, a gente estava falando de R$800.000 de custo de energia, e na resina de troca iônica em torno de R$20.000 de custo energético, tá? Percentual de rejeito, eletrodiálise, a gente fala de uma variação de 5 a 40% de rejeito, então de 95 a 60 de produto, né? Na osmose de 20 a 60, na grande maioria, e na resina de troca iônica 50 a 60%. Investimento, aqui também, gente, pegamos um outro projeto X que conseguisse ser operado pelas 3 tecnologias e consideramos operação, troca de membranas e espaçadores, energia e amortização em 15 anos, tá? Também num projeto de 30 metros cúbicos hora, então nós chegamos aí em torno de R$2 o metro cúbico, aqui da osmose R$10,90 e da resina de troca iônica R$23,32. No caso aqui com ultra carvão e mais areia. Bom, aqui um pouquinho da nossa rota
para produtos químicos também. Eu coloquei no investimento, o Robson está me passando uma cola aqui, que aqui no OPEX também, em verdade, colocamos. Então, vamos relembrar o que a gente considerou aqui de investimento, tá? Então, operação, troca de membranas espaçadores, energia e produto químico e mais amortização em 15 anos, ok? Peço desculpas aí pela falha. Esse é o nosso container de teste. Ele é um container que ele tem um caráter até aqui laboratorial, mas dentro ele já possui um equipamento de 3 metros cúbicos hora. E esse container ele serve para a gente tanto receber a água e o efluente aqui na nossa unidade e fazer toda a parte de teste e comprovar a performance do equipamento, do que levar o container e alocar no cliente por algum período que ele deseja, né? O teste, gente, aqui pra gente, ele faz parte da nossa rota comercial. Por quê? A eletrodiálise, ela é um princípio de eletroquímica, como eu coloquei para vocês, e partindo disso, eu não tenho uma tabela pronta de percentual de remoção. Eu tenho índices, eu tenho histórico, né, de mais de 30 anos aí estudando, 20, 30 anos estudando a tecnologia, mas eu preciso fazer o teste para saber qual é o comportamento daquele efluente, daquela água. Então, quando vocês tiverem, né, se rolar o interesse da gente receber essa água, esse efluente em questão, para que a gente prove a eficiência do equipamento, a gente sempre orienta que venha o pior cenário possível, porque aí qualquer coisa que vier abaixo disso, a gente está no lucro, né? Então, em termos de rota comercial, a gente sempre pede que seja feito um preenchimento de um checklist, né, para que a gente entenda qual é a água efluente em questão e também o objetivo de vocês quanto a tratamento. O teste piloto ele serve para comprovação de performance e também dimensionamento do equipamento. Ah, Lorena, mas se eu quiser ter um norte de valor, você não consegue fazer? Sim, a gente consegue fazer a partir do nosso histórico, mas com certeza ele vai ser feito de uma forma bem conservadora. A partir do ponto que se a gente faz o teste piloto aqui inicial, a gente consegue ser muito mais assertivo no dimensionamento do equipamento, né? A partir do teste piloto, a gente já consegue fazer um orçamento do equipamento bem mais redondo e uma projeção de CAPEX e OPEX também. E depois, caso seja necessário, ou a gente passa por a parte de teste de usabilidade em campo, porque acontece muitas vezes, principalmente no setor de saneamento, eu quero mandar aí para ver se vai performar e depois eu quero receber aqui na minha planta e ficar uma semana, um mês, enfim, operando para que eu consiga sentir a operação do equipamento, né? Ou a gente vai por esse caminho, ou enfim, já acontece a aquisição do equipamento. E aí eu quero trazer para vocês alguns cases da eletrodiálise reversa. Uma coisa importante que eu não citei, gente, é que como a eletrodiálise ela tem o princípio de eletroquímica, ela precisa da carga iônica para que a gente faça as remoções, ela não retira sílica, tá? Então, esse é um elemento que, se o foco for sílica, com certeza a tecnologia não vai ser a eletrodiálise reversa. Mais uma vez, a gente pode casar tecnologias, mas a eletrodiálise reversa não consegue fazer uma remoção de alto teor de sílica, tá bom? Ela não nos atrapalha, mas ela não tem uma alta remoção. Bom, então alguns cases, no caso aqui é um poço, apenas sílica reativa. Bom, Robson, por favor, depois você entra aí e complementa a minha apresentação com o que você tiver que pontuar também, por favor. O Robson está colocando que apenas a sílica reativa a gente consegue retirar, tá? Nesse processo. Aqui, no caso, a gente tem um case de um poço que ele estava inativo, um poço jorrante de 200 metros cúbicos hora, devido à elevada concentração de flúor, e a gente estava aqui com 3,32 gramas de flúor, e nós chegamos a 0,76 em um único estágio, tá? A eletrodiálise, aqui, gente, é uma foto de dentro do nosso container, para vocês verem como ele é. Então, a gente tem aqui um equipamento, aqui um stack hidráulico, né, de 3 metros cúbicos hora. Então, e ele pode ser feito como osmose. Então, eu tenho um estágio, eu tenho 2 estágios, eu tenho 3 estágios. Esse resultado que a gente está trazendo foi no primeiro estágio, porque já atendia a demanda do cliente.
Aqui também é dentro do nosso container, então aqui para vocês conseguem ver aquele desenho, o que eu estava falando. Então esse é o nosso stack de membranas. Eu tenho aqui a pilha de membranas catiônicas, aniônicas e espaçadores, tá? Como esse equipamento ele é de manuseio constante, porque ele é um equipamento para testes, ele fica desse jeito, sem carenagem, na primeira versão que a gente tem aqui de stack, então ele acaba sendo bem robusto assim mesmo, tá bom? Mas depois eu tenho um slide um pouquinho à frente que já mostra o equipamento entregue. Bom, um outro case aqui é a otimização do concentrado da osmose no segmento de bebidas. Então, a gente teve uma redução de 90% de condutividade, eu saí de 2.810 do concentrado da osmose, né, 2.810 microsiemens, para 274 microsiemens. Então, eu tive 97% de redução de cloreto, 72% de sulfato, 95% de cálcio, 96% de magnésio, 89% de sódio e também 80% de alcalinidade total. Esse é um projeto para ET e fármaco. Nesse projeto, nós fizemos toda a parte de projeto, instalação, treinamento e manutenção do equipamento. Nós temos aqui filtro de areia e carvão, ultra e eletrodiálise reversa. Aqui, então, a gente saía da ET e destinava a torres de resfriamento e caldeiras, tá? A gente tinha um objetivo de redução de 600 a 800 microsiemens para 400, foi um projeto aqui de 30 metros cúbicos hora. Esse projeto chegou a ter picos de uso de 1.200 microsiemens e a gente também conseguiu trazer com o mesmo equipamento para 400 microsiemens. Óbvio que santo de não fazemos milagre, né? Então, se ele estava dimensionado por uma condutividade limite de 800 e ele entrou com 1.200, a gente teve que reduzir a vazão, tá? Então, alguma coisa a gente tem que fazer, e isso vai de definição de rota de projeto, né? Então, cenário A, o que você quer que performa, cenário B, como você quer que performa, para que a gente consiga automatizar todo o projeto. Esse aqui é o foco do cliente. Óbvio que a eletrodiálise entrega o produto e eu rejeito, mas o foco desse cliente é concentração de sais, então ele quer concentrar cada vez mais, em virtude do que eu pontuei para vocês, no interesse de economia circular, tá? Então, no produto, nós tivemos uma redução de condutividade de 76%, e no concentrado, a gente chegou a concentrar até 192%. A gente teve um aumento, gente, do concentrado de 14 milisiemens para 42 milisiemens de condutividade, que é o objetivo deles, né? Então, aqui, para vocês verem, a gente conseguiu de 90 para 192 de concentração no primeiro estágio e mais de 33 a 68% no segundo estágio, tá? Bom, em termos de apresentação era isso. Robson, quer trazer algumas considerações antes da gente abrir aí para as perguntas e tudo mais? Vou parar de compartilhar aqui na tela. Obrigado, Lorena. Eu passo a vez aí para o Robson. Robson, fique à vontade. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia, tudo bem a todos aí? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui mais uma vez, né, compartilhando um pouquinho de conhecimento. A Lorena já engatou a quinta marcha, já passou por toda, né, a apresentação. Então, nós já temos aí uma boa ideia, né? Ela já passou uma boa ideia do que é o sistema de eletrodiálise reversa, né? É, e, como ela comentou, né, em alguns momentos, né, e passou em alguns slides, então uma coisa que a gente realmente precisa considerar num projeto, né, de eletrodiálise reversa é que, de fato, né, a gente tem uma tecnologia, dispõe dessa tecnologia que não é tão bem conhecida no Brasil, né? No Brasil, para dessalinização, a maioria das empresas, a maioria dos processos acabam utilizando a osmose reversa como seu principal
equipamento, né, para dessalinização. E nós estamos vindo, né, fazendo um trabalho bastante importante de divulgação da tecnologia, de testes, né? Hoje nós temos a nossa agenda cheia de testes com amostras de clientes, né? E aí a gente não concorre com a osmose reversa, na verdade, a gente complementa e algumas vezes até substitui, ok? Né? Mas as tecnologias acabam andando sempre em conjunto, né? Então, nós temos recebido algumas amostras aqui para teste que são bastante desafiadoras, né? Então, alguns desaforos que uma osmose reversa não suporta, como, por exemplo, qualquer concentração de óleos e graxas, por exemplo, presente na água, ou qualquer concentração de DQO, né, de carga orgânica, de demanda química de oxigênio, uma eletrodiálise reversa já tem um pouco mais de espaço, né, para conseguir trabalhar com amostras que têm esse tipo de contaminação, né? Então, isso é bastante interessante, né, porque no momento em que você, ao passar uma amostra mais complicada numa osmose reversa, você vai entupir, né, esse equipamento em minutos, muitas vezes, em poucas horas, né? Numa eletrodiálise reversa, como não, o processo não é um processo de filtração, né, mas simplesmente um processo, como a Lorena mostrou em slides anteriores, né, é um processo onde a água ela vai passar, né? Ela vai passar pela membrana, ela vai simplesmente tocar a membrana, mas ela não vai atravessar a membrana. Então, isso dá muita flexibilidade para o processo. E então, essas amostras desafiadoras acabam sendo tratadas, acaba tendo sofrendo, né? Propiciando esse processo de dessalinização com maior tranquilidade. Não que a gente não precise de pré-tratamentos, né? Lógico, o pré-tratamento, né, como ela apresentou anteriormente lá, como processos de filtrações, né, processo de filtração simples, como areia, né, carvão ativado, ou dependendo do caso, até uma micro ou ultrafiltração, né, para aumentar a longevidade do processo, né, esses processos são requeridos muitas vezes, né, mas para casos mais simples, como por exemplo uma água de abastecimento, uma água de poço, né, que já vem, né, com uma qualidade muito boa, né, com baixo teor de sólidos, você já consegue tratar diretamente numa eletrodiálise reversa, né? Então, nós temos aí um equipamento que é extremamente robusto, né? Como ela mostrou, é um equipamento que não fechado, né? Então, a gente consegue abrir o equipamento em casos onde ocorre aí algum descontrole de processo, que você, por exemplo, acaba deixando entrar lodo de uma estação de tratamento, por exemplo, dentro do stack, né? Do equipamento, da parte do equipamento onde acontece o tratamento, a gente consegue abrir e fazer aquela limpeza mecânica, né? Limpeza manual mesmo das membranas, uma reativação química, eventualmente, com uma soluçãozinha básica lá soluçãozinha básica não, né? Uma soluçãozinha ácida, né? De ácido clorídrico, né? Básica no sentido de ser uma solução bem diluída, na verdade, né? Então, a gente já consegue ter uma regeneração, né, das membranas, se isso for necessário, de forma bem simples, de baixo custo, né? Então, é uma tecnologia que está aí para ser usada e abusada, né, pelas pessoas né, pelas pessoas que estão nos assistindo, né, que são responsáveis por processos de tratamento de água, né, e com uma grande possibilidade aí de produção de água dessalinizada com baixo custo. Então é isso daí, né? Eu acho que agora a gente Robson, pode abrir. publicamente me perdoa. Realmente, eu engatei a quinta, pulei toda a divisão de apresentação que a gente tinha feito. É tão rotineira a apresentação que eu fui embora, desculpa. Pois é. Não, assim você economizou minha voz um pouquinho. Eu só acabei com a minha, né? Mas tá bom. Então. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente pode abrir, né, para as perguntas, e aí vamos respondendo aí as dúvidas dos
participantes aí. Legal, muito obrigado, Lorena e Robson, né? É muito bom a apresentação. E nós já temos algumas perguntas, tá? Primeira pergunta, e vocês dois vão decidir aí quem responde. Bom dia. Qual a aplicabilidade da eletrodiálise para dessalinizar água subterrânea com SDT 550 a 650 miligramas por litro para uso em abastecimento público? É necessário pré-tratamento? O que fazer com o concentrado? Bem, acho que eu posso responder. Um dos exemplos que a Lorena apresentou aí é justamente esse tipo de água, né? Água de abastecimento, que vem lá de poço, né? De água subterrânea. Ah, a verdade é que nem toda a água que a gente perfura, né, e extrai dos aquíferos, elas vêm dentro da especificação correta, né, da especificação perfeita de potabilidade, né? Então a gente pode ter um STD um pouquinho mais elevado, embora não seja isso a maior preocupação, né? A maior preocupação é quando você tem realmente teores de alguns íons, né, alguns minerais que vão ultrapassar os limites, né, aceitáveis de potabilidade. Então, você pode ter alguns casos, por exemplo, que tem já, né, na água fluoreto, né, excesso de fluoreto, tá? Então, ultrapassando os limites de potabilidade. Você pode ter água com excesso de nitrato, por exemplo, né? Vindo diretamente de aquíferos profundos, muitas vezes, né? Nem estou falando de aquíferos rasos, né? Que são aquelas, como a gente chama, né? Água que vem ali dos níveis mais próximos ao solo, né? 10, 20, 30 metros de profundidade, né? Que a gente tem aí. Então, quer dizer, mesmo de aquíferos profundos, você pode ter esses materiais que não necessariamente são contaminantes, mas ou que foi provocado por contaminação, né, de ações humanas, mas que faz parte mesmo da constituição, né, do solo, daquele aquífero, né, dos pontos de recarga, ou da parte final mesmo, né, onde começa a aflorar um aquífero. Então, você tem, né, a composição mineral desses aquíferos que, em determinadas regiões, você tem uma qualidade muito boa, em determinadas regiões, você tem alguns desses sais presentes ali, né? Então, a gente utiliza a eletrodiálise reversa para fazer a remoção desses materiais, né, que Acho estão que em está no excesso, né? mundo. Não E... estamos te ouvindo. Oi? Ninguém está Mas ouvindo? só complementando aqui, enquanto isso que o Robson está falando, enquanto você dá uma olhada aí no microfone. Não, tá chegando Está para ouvindo? nós Está aqui, chegando Lorena. para vocês? Tá. Pode ter dado um delay aí, tá? Mas então, pessoal, então assim, a gente utiliza a eletrodiálise reversa para fazer essa correção, né? De forma muito simples, muito fácil. Então, temos vários exemplos, né? De testes. Então, para íons, né? Como esses, como nitrato, por exemplo, fluoreto, né? Dureza, né? Muitas vezes que está excedendo, né? Os limites, tá? E é bem simples, tá? Bem tranquilo. Semana que vem mesmo estaremos fazendo, né, a segunda fase de teste, por exemplo, numa grande companhia de água, né, de abastecimento. Então, nós já fizemos testes preliminares aqui, por exemplo, para dureza e nitrato. E agora nós vamos viajar com container para colocar na boca do poço, né? E colocar, né? Fazer um bypass lá. E o tratamento dessa água de poço, que já foi tratada por nós, já teve excelentes resultados, né? Assim, com a resolução do problema, né? Com relação ao concentrado, então aí vai depender, né? Assim como a osmose reversa, então existe realmente esse fluxo, né, de concentrado. Dependendo das concentrações, você consegue fazer o descarte normalmente, né, nos corpos hídricos aí, sem interferências, né, sem grandes interferências, tá? Dependendo da concentração aí do concentrado, você pode utilizar esse material, né, essa água, para fazer irrigação,
né? Fertirrigação. Então, é um processo também bastante utilizado, né? E dependendo do que for, né? Às vezes não é o caso, né? Não é esse caso, mas a gente pode ter o foco no concentrado, né? A Lorena apresentou lá um caso que algumas empresas estão com foco no concentrado. Eles querem tratar água, ok. A água tratada é bacana, vai ser usada como reuso, vai ser usado para abastecimento, para fins diversos, mas eu quero concentrar o máximo possível esse concentrado, porque eu quero que esse concentrado chegue ao ponto de cristalizar, né? Eu não vou cristalizar isso dentro da eletrodiálise reversa. Eu vou usar algum processo complementar. Mas, por conta do baixo consumo energético que a gente tem na eletrodiálise reversa, a gente consegue aumentar o máximo possível esse concentrado, né, a concentração desse rejeito e facilitar o processo de cristalização e recuperação desses sais. Então, está acontecendo isso, a gente tem tido uma demanda, né, de trabalhos aqui, de testes, com esse foco, de concentrar o máximo possível para facilitar a minha cristalização desses sais e eu utilizar esses sais para fins diversos, seja na agricultura mesmo, com fertilizantes, seja para usar esse material na indústria, né? Como reagentes químicos, e aí vai. Eu espero ter ficado claro aí esse questionamento aí, tá bom? Obrigado. Nós temos mais um aqui. Para tratar pequena vazão, por exemplo, 3 litros por segundo, ainda dá para fazer o piloto? Qual a vazão tratada por esse piloto container que vocês oferecem? Então, 3 litros por segundo, eu acho que dá mais ou menos uns 10 metros cúbicos por hora, né? Se não me engano, é isso daí. Então, assim, dá para tratar, né? O nosso piloto, ele atinge no máximo 3 metros cúbicos por hora, mas ele é um piloto que a construção dele é exatamente o equipamento industrial, né? De maior escala. Então, quer dizer, a gente tem um equipamento de 10 metros cúbicos por hora, né? De tratamento contínuo. Então, do nosso piloto, a gente faz o escalonamento para o tamanho que for necessário. Tá? Então, tranquilo, dá para fazer. Obviamente, nós não vamos tratar 100%, né? Se tiver que colocar o nosso container lá, nós não vamos conseguir tratar os 10 metros cúbicos por hora. Então, vamos fazer um bypass, né? Desse efluente que vai chegar até o equipamento. O equipamento vai tratar uma parte desse efluente, tá? Mas, ainda assim, nós vamos ter as mesmas condições, né? As condições reais de tratamento, as condições reais para tomadas de amostra para análise, né? E caracterização das amostras. E, óbvio, né? O mais importante, né? Além de apresentar a eficiência do equipamento, né? Poder dimensionar o equipamento correto final, né? Com a quantidade de membranas exatas, né? Com a potência da nossa fonte, né, a fonte retificadora que vai energizar o stack, enfim. E também, né, todos os periféricos, né, de automação, como a Lorena comentou anteriormente. A gente está com um caso, por exemplo, né, onde nós vamos implementar um equipamento numa ilha, né, para tratar água salgada, água do mar, para potabilizar a água do mar, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O equipamento ele precisa ter um alto nível de automação. Todos os processos, não só o processo de tratamento, né, a parte de reversão, né, aquela questão da eletrodiálise reversa, então essa reversão para fazer a limpeza automática do equipamento, a limpeza química do equipamento, enfim. Todo o processo ele vai ter um alto nível de automação, não vai precisar ter uma pessoa lá, a gente vai conseguir monitorar online, né? À distância o equipamento. Então, quer dizer, é um teste que será feito, né, para bater o martelo, né, realmente de confirmação da tecnologia, onde vai ser utilizado, né, para uma vazão mais ou menos similar a essa que a Jéssica, né, pergunta aí. Ok, obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui. Alguma coisa, Lorena? Alguma complementação aí? Você Está sem som, né? tá sem áudio, Lorena. Xiii, tá falhando, ó.
Beleza. Se quiser escrever aí, eu respondo aqui para o pessoal. Enquanto isso, a gente vai dando continuidade, né? Temos mais uma pergunta aí. Um dos contaminantes do EDR não seria os surfactantes? É uma boa pergunta. Esse é um dos itens, né, que a gente coloca como questionamento, né, no nosso checklist de projeto, né, quando o cliente ele inicia, né, o trabalho aqui com a gente, né? É, o que acontece? O surfactante, assim como a carga orgânica, né, ela pode ser um dos contaminantes, um dos materiais prejudiciais. Isso sim, pode ser. A questão é que a eletrodiálise reversa ela tem uma robustez muito maior em relação a uma osmose, né? Quando a gente fala em um surfactante ou qualquer outro material, né, qualquer material orgânico, olhando para uma osmose reversa, ele pode entupir completamente, né? E de forma muito acelerada, as membranas. A eletrodiálise ela acaba sendo um pouquinho mais robusta em relação a isso, né? Mas existe sim um risco de degradação, né, do material, das membranas, em função de um possível caminhamento, né, dessa molécula para a membrana, por conta da polarização que é feito, né, no stack. Né? Não sei se vocês lembram lá na apresentação, a Lorena mostra lá, né, um esquema, né, de como ficam as membranas, né, e os polos. Então você gera polo positivo e negativo, então você pode, por conta daquela região ativa, né, do surfactante, você pode acabar direcionando esse material, né, no sentido dos polos, e aí ele pode tentar atravessar sim a membrana e ele pode sim acabar bloqueando, né, essas passagens da membrana, onde deveria só passar os íons, tá? Então, ele é um problema, não podemos ter uma concentração alta de surfactantes, tá? E se tiver, a gente precisa fazer um tratamento prévio disso daí. Assim como a DQO, né, óleos e graxas e tudo mais. Então, são tratamentos prévios para aumentar a longevidade das membranas. Existe, só para ter uma ideia, existem equipamentos de eletrodiálise reversa na Europa trabalhando com mais de 12 anos sem troca de membranas, né? Então, quer dizer, equipamentos de alta robustez, né? E são as mesmas membranas que nós utilizamos, né? Ok. Não sei se a Lorena agora já está com som novamente. Tem uma pergunta para ela. Lorena, economicamente, o vosso sistema pode substituir o tratamento terciário físico-químico? Estão me ouvindo agora ou ainda não? Agora sim, voltou, Lorena. Sim. Pronto. Robson, dê andamento nas respostas aí, depois eu complemento. Oi? Desculpa, Lorena. Pode dar andamento aí nas Tá respostas. bom, beleza. Bem, vamos lá. Tratamento terciário, né? Físico-químico, né? Quem perguntou mesmo foi a Foi o José Antônio. Ele fez José uma Antônio. pergunta para a Lorena, né? Mas o Robson Tá? pode responder. Então, o José Antônio, o que acontece? Tratamento físico-químico, ele é o tratamento primário, né? A gente entende que o tratamento físico-químico é o tratamento primário. Então, você parte daquela parte lá, desde gradeamento, vamos pensar num efluente. Você vai gradear, vai tirar os pneus, sofá e outras coisas que estão ali naquela água. Aí você vem reduzindo, né, as partículas, né, ao mínimo tamanho, até chegar àquela parte lá de coagulação, floculação e remoção das partículas menorzinhas que você tem naquela água, né? E, obviamente, se você tiver a carga orgânica, então você vai partir para o secundário lá fazendo o tratamento biológico, né? Para redução da carga orgânica. E ainda se tiver algum material lá particulado, recomenda-se fazer uma pré-filtração anteriormente, né? Então, assim, a IDR não substitui fisicoquímico, tá? A IDR, ela é robusta, ela suporta alguns desaforos, mas ela não substitui. Você tem que fazer um fisicoquímico. Então, por exemplo, turbidez no nosso equipamento, a gente solicita uma água que tem uma turbidez abaixo de 14 NTUs, por exemplo. Quando a gente compara com uma osmose reversa, a gente está falando de no máximo 2 NTUs de turbidez, né? Então, ela aguenta um pouquinho de desaforo, mas também a gente não pode
exagerar, né? Então é necessário o físico-químico, não substitui, né? Porque a gente pensa, a gente usa a eletrodiálise reversa para quê? Para dessalinização. Ela não é usada para remoção de material particulado, ok? Ok, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. A eletrodiálise remove compostos causadores de gosto e odor da água? Boa pergunta, né? O que pode causar, né, gosto e odor? Se o que causa gosto e odor são íons, por exemplo, ferro, né, que pode causar alguma coisa, ele pode remover, tá? Embora a gente não pode trabalhar na eletrodiálise com alta concentração de ferro. O ferro também é um contaminante, né, para as membranas. Então ele reage, né, com a membrana, então ele forma alguns sítios dentro da membrana, tá? Então a gente tenta eliminar o ferro antes, né, através de uma oxidação prévia, né, uma oxigenação, por exemplo, uma aeração, né, dessa água, que vai realmente depositar ferro e vai eliminar ferro. Mas ele pode ajudar, né? Agora, quando a gente fala de compostos orgânicos, né? Então, assim, nós temos visto alguns exemplos, né, alguns testes que fizemos que tem, por exemplo, até redução de DQO, né, redução considerável de DQO. E aí a gente coloca dentro de DQO compostos orgânicos em geral. Não dá para saber o que a gente está falando, né, quais são esses compostos. Mas normalmente os compostos orgânicos acabam, né, dando gosto, né, ou até cheiro, né? Então, se a molécula não for muito grande, ela acaba sendo removida, a gente tem visto isso daí, né? Obviamente, a gente não sabe qual vai ser a durabilidade das membranas. Vai depender realmente do composto orgânico, né? Vai depender dessas concentrações, e aí só testando mesmo para a gente ter uma ideia. Mas a gente tem visto isso, né? Remoção desses materiais, tá? Uma redução bem drástica dessas cargas orgânicas, mas não é o foco da EDR. Ela acaba fazendo isso quando a molécula orgânica ela tem carga. Se ela tiver carga elétrica, né? Se ela tiver, se ela tiver lá uma terminação, lá, um ânion, um cátion, né? Uma carga positiva ou negativa, ela vai acabar sendo atraída para os polos e ser removida junto com sais. Ok. Beleza? Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. A formação de gases de hidrogênio e oxigênio, neste caso, o anodo não ficaria contaminado? Boa pergunta. Tanto o anodo quanto o catodo no nosso equipamento, ele é usado, ele é produzido com o mesmo material, né? Ele é um material inerte, tá? Ele é um material inerte. É usado um metal nobre, né, na produção do material, do eletrodo. Então, assim, a princípio, ele não é para sofrer nenhum ataque, né? Tanto é que ele tem uma durabilidade extremamente alta, né? Mas existe a geração, sim, de gases, né? Porque o que acontece? A gente, quando faz esses testes, quando a gente faz um projeto, a gente busca determinar uma corrente máxima de trabalho para cada efluente, para cada água que a gente vai trabalhar, né? Então, existe lá um conceito que a gente chama de corrente limite, né? E a gente busca encontrar essa corrente limite para entender o seguinte: a partir daí, a gente começa a ter muita eletrólise. Para baixo dessa corrente máxima de trabalho, com esse efluente, a gente não tem ali a formação, né, de gases, porque a gente não está tendo eletrólise da água, certo? Então, a gente busca trabalhar sempre com a máxima remoção de sais, sem ter a eletrólise. Lógico, vai ter um pouquinho, vai ter alguma coisinha, mas isso daí acaba não sendo prejudicial e não é para aí que vai o consumo energético, né? Por que a gente trabalha dessa forma? Porque a gente quer que o consumo energético seja 100% focado na remoção de sais e não na formação de eletrólise, tá? Então, por isso que a gente, né, não tem essa grande preocupação, porque a gente determina os limites, né, de operação do equipamento com aquela amostra, com aquela concentração de sais, né, que vai fazer a gente projetar o equipamento mais adequado possível. Ok?
Ok. Deixa eu ver a próxima pergunta. A eletrodiálise pode ser aplicada ao tratamento de efluentes industriais? Em caso afirmativo, em quais tipos de efluentes já foi aplicado? Legal, pode sim, né? A verdade é que a gente tem recebido uma demanda muito grande, né? Principalmente para reuso de água de efluentes industriais, né? Até porque a osmose reversa acaba sendo inviável, né? Quando a gente fala em tratamento de efluente industrial, né? Obviamente, você tem que ter uma ET, né? Uma estação de tratamento de efluentes muito bem operada, né? Ela tem que estar muito bem dimensionada para fazer com que esse efluente realmente seja um efluente muito bem tratado. Porque a gente tem que ter condições, né, de uma água boa, uma água limpa, né? É óbvio, um efluente industrial nunca vai ter uma qualidade, né? Muito difícil, na verdade, você ter um efluente industrial com uma qualidade como uma água potável, né? Uma água que vem do poço, né? Super cristalina, né? Com baixos teores de sólidos em suspensão e tudo mais. Então, o tratamento de efluente industrial ele é um pouquinho menos exigente, né? Como uma ETA, por exemplo, né? Mas a gente utiliza, tá? E hoje a gente tem equipamento, né? Tratando efluente industrial de indústria farmacêutica, por exemplo. A gente tem feito aqui diversos testes, então, para efluentes de mineradora, tá? Mineradoras que têm alta carga, né? Alto teor de sais, né? Então, a gente tem tratado com grande eficiência. Fizemos também testes em efluentes que a gente nem imaginava, né? Com altíssima carga orgânica, né? De uma indústria que faz lá a recuperação de ácido graxo a partir de borra, né? De resíduos de material agropecuários, né? Então, ela remove, né, os teores de sais, mas, novamente, a gente precisa ter um tratamento prévio, né, um tratamento, uma ET bem feita, certamente um processo de filtração, né, carvão ativado, areia, muitas vezes ultrafiltração, para a gente poder dar conta dessa água aí e fazer a dessalinização com tranquilidade para poder devolver essa água para o processo, né? Para fazer o reuso dessa água, tá? Ou até mesmo descarte, né? Dependendo do cliente, ele quer simplesmente adequar, né, os teores de sais do efluente dele para poder descartar e deixar ele adequado para, né, para o corpo d'água. Ok? Ok, obrigado. Nós temos uma outra pergunta aqui. O piloto instalado no container, qual a dimensão? Se tiver problema de espaço para levar o container até o local, tem um piloto mais compacto? Hoje o nosso piloto ele está dentro de um container, né? Container de 20 pés cúbicos. Então é aquele container menor, né? O pessoal vê aí muitas vezes esses caminhões transportando container, né? De materiais importados. Então tem um container grande, né? Que pega a carreta inteira e tem esse container que é o de 40 pés cúbicos e tem um container de 20 pés cúbicos que é a metade, né? Mais ou menos dá uns 6 metros de comprimento o nosso container. Então, assim, hoje nós não temos um piloto pequeno, né, um piloto de bancada, nós não temos. Até porque, a princípio, né, pelo alto grau de automação que ele tem, né, porque assim, o nosso piloto ele é um equipamento industrial mesmo, né? Quando né, as pessoas que estão assistindo aí, né, quiserem vir fazer uma visita, ver de perto como que é, né, vocês vão ver que é um equipamento industrial. Ele tem, né, quadro de comando, a parte de fonte retificadora, a parte de skid, né, hidráulico, exatamente igual a um processo industrial, porque a gente quer fazer o teste, né, a gente preza por fazer um teste com a máxima realidade possível, para não termos nenhum problema na hora de fazer o escalonamento desse equipamento, né? Então, por isso que ele é grande, né? Ligeiramente grande, mas não é tão exagerado assim, né? Então dá para levar, numa indústria qualquer, vai ter espaço lá normalmente para ser colocado lá o equipamento e ser feito os testes, tá? Complementando um pouquinho o que o Robson está trazendo, eu acho que para essa parte de teste, a gente pode receber aqui 1.000 ou 2 litros, ou 1.000 ou 2.000 litros num IBC.
Então, eu acho que aí fica a questão da facilidade, da disponibilidade para quem tem alguma questão de estrutura, né? Um outro ponto que eu queria trazer é que a gente está batendo bastante na tecla de sermos fabricantes da eletrodiálise, mas, por exemplo, na pergunta que houve sobre o processo primário, com um processo, né, avançado, que é o nosso caso, nós desenvolvemos o projeto, gente, instalamos todas as etapas que forem necessárias. Então, por exemplo, se você está aí num primário que precisa ser revisto, que precisa ser adaptado para que daí venha eletrodiálise reversa, nós temos parcerias e a gente consegue entregar esse projeto já casado, operando com o treinamento de toda a equipe, conforme a necessidade do cliente, tá bom? Beleza. Bem, tem mais uma pergunta aqui. Bom dia. Tem um poço com 12 miligramas litro de flúor e 350 miligramas litro de sulfato. É possível tratar para consumo humano, reduzir para 0,7 de flúor e 100 miligramas litro de sulfato? Não, a princípio sim, é possível. Nós já fizemos testes, né, com esse tipo com água contendo, né, o flúor e contendo sulfato, contendo nitrato, na verdade, diversos outros sais, né? Agora, o que a gente sempre recomenda é fazer o teste piloto, né? Até para poder realmente calibrar e dimensionar o equipamento para esse tratamento. A gente não pode esquecer, né, que se essa água aí vai ser para água de abastecimento, então ela vai ter que manter lá né, o teor de sais, né? Ela vai ter que manter uma condutividade, né, para não irmos lá caminhando para o que a gente chama lá de água pura, né? A eletrodiálise reversa, ela também gera, né, produz água pura, com condutividade muito baixas, né? Próximos a 10 microsiemens, que não é adequado ao consumo humano, né? Mas adequado ao processos industriais. Mas essa água aí, ela é possível sim de ser tratada, né? Nós temos esse case, né? Um case similar a esse daí, né? Onde nós fizemos a adequação, né, dessa água para consumo humano. Ok, obrigado. Como estamos chegando ao fim já da nossa webinar, né? As demais perguntas aqui serão encaminhadas para vocês. Espero que com o tempo aí vocês consigam responder a todos aí, ok? Estamos chegando ao final e com o tema Redução de sais e metais em águas efluentes. Agradecemos aos nossos convidados pela participação, a Lorena Zapata, o Robson Almeida, e contamos aí, né, no próximo evento a presença do Michel Mendes, que pode estar presente por motivos particulares. Nosso próximo encontro com a Ingeper será dia 16 de abril, às 10 horas. A empresa Ingeper abordará o tema inovação na redução de condutividade em águas e efluentes. As empresas interessadas em participar dos nossos tradicionais encontros de tecnologia podem entrar em contato com o nosso departamento de marketing no e-mail paulo.oliveira@aedsabesp.org.br, que está no chat. Fique atento às informações dos nossos eventos em nossas redes sociais. E vem aí o 35º Encontro Técnico AESABESP FENASAN 2024, a maior realização de saneamento e meio ambiente da América Latina, acontecerá de 22 a 24 de outubro, no Expo Center Norte, São Paulo. A chamada de trabalho está aberta e acesse o site do evento, que também está no chat. Acompanhe também a revista Saneias online, com ainda mais notícias, artigos de grandes especialistas do setor e o podcast Saneamento em Foco. Fique atento em nosso site aos próximos encontros online e você ainda confere as informações sobre nossos cursos, que também estão em nossas redes sociais e seguem comunicados por e-mail marketing. Se você quiser receber nossos comunicados, basta se cadastrar no site www.aesabesp.org.br. Você recebe nossos boletins quinzenais.
No site você também confere todas as informações para se tornar um associado da ESABESP. Junte-se a nós. Agradeço ao público participante do nosso webinar. Até nosso próximo evento. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. O pessoal está colocando aí no chat o nosso e-mail comercial e o nosso WhatsApp também, mas para quem quiser já ir anotando, o nosso e-mail comercial é comercial2@ngperambiental.com.br e o nosso WhatsApp é 14 99632 2047. Mas agradeço se puder colocar aqui no chat para todo mundo poder anotar. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pela apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais.